Vamos nessa. Gente, boa tarde. Essa lista que vocês têm aí é uma última prova 2016, tá? Só tem, né? Esse agora só tem um texto mesmo, o restante são só questões, certo? Naquela mesma linha de raciocínio, mesmo trabalho que vocês vão ter de acompanhar com as questões que são da Fundação Carlos Chagas, pensando aí especificamente em trabalhar com aquela linha de raciocínio que eles sempre vão trabalhar. Quando vocês começarem agora, digamos, um ritmo mais de exercícios, que agora vocês vão fazer mais questões do que prioritariamente a parte teórica, né? A parte de teoria é mais para quem está estudando a parte de direito. Com português vocês vão estudar teoria, que vocês não estão doidos mais. Vocês vão fazer questões, né? Tem de fazer questões. Isso aqui, vou escrever com azul, preto é melhor. A ideia de você trabalhar, por exemplo, com as questões que envolvem interpretação, que é o que vocês vão ver, a parte de compreensão textual, para escrever é melhor mesmo. A parte de compreensão textual, tá? Depois que você trabalha com a parte de interpretação e compreensão, vai envolver aqui a questão de gramática, a primeira coisa que trabalham é questão de concordância, e a prioridade é para a concordância verbal, tá? Isso é clássico sempre. Vocês vão trabalhar com a parte de reescrita, porque essa parte de reescrita eles vão focar aqui a ideia de pontuação, são questões marcadas. As outras questões que vocês vão ver, de vozes verbais, também trabalhando com as questões de tempos e modos verbais, tá? Fazer aquela correlação, tempos e modos verbais. Então, o que é que você deve priorizar quando você vai trabalhar com a fundação, com as provas da Fundação Carlos Chagas? A questão gramatical é a parte de concordância, não é concordância nominal, é concordância verbal. Tá? Trabalhar sempre com a parte de concordância verbal. Essa relação de concordância verbal é quando você trabalha sujeito mais verbo. E vocês nunca vão ver essa ordem aqui. Para quem já vem fazendo questões, sabe muito bem disso, que as estruturas da frase não são sujeito e verbo e complemento. É complemento, verbo, sujeito, está lá na ponta de Paris ou então nem está. Então, você sai dessa linha de raciocínio de leitura comum que nós estamos habituados. Nós temos que nos familiarizar com as questões da Fundação Carlos Chagas. Agora é o ritmo de fazermos questões. Tá? Tem que entrar nesse ritmo. Agora, dia 27, começa um mini curso. De 27 a 30, são quatro dias seguidos. Tá? Assim, seguido, igual a Carnatal, sem emenda, já vai para o Carnatal depois. Tá? São 4 dias, os 2 primeiros dias só português, mas focando questões. Especializar-se aqui na parte de questões, como trabalhar essa parte de questões da Fundação, e depois sua redação. Tanto a redação escrita, quanto a redação oficial. Mas a parte da redação oficial é a metade de uma aula. Tá? O restante é só a redação. Vocês têm 4 propostas de texto para fazer. 2 em casa e 2 comigo, em sala. Então, obrigatoriamente, tem 4 redações para fazer. Uma delas está na prova. É marcado já. Uma delas está na prova que vocês vão fazer. Então, com a correção, segundo a Fundação Carlos Chagas, vocês entenderem como é que interpreta essa parte da proposta de redação, que ela é diferente. Muitas das vezes vem para vocês interpretarem textos e retirar o tema. Outras vezes vem o tema declarado em negrito, outras vocês não têm isso. Então, nós temos que nos familiarizar com esse tipo de texto. Vocês não sabem o que está por vir. Pode vir algo bem bacana, mas pode vir algo que mexa com você e dizer assim, poxa, eu não sei, e não pode isso acontecer. Isso vai acontecer com 1 a 2 questões da prova inteira. É o máximo que vocês têm que priorizar. 1 a 2 para vocês dizem, poxa, isso aqui eu não sei, porque não deu tempo de estudar. Ou porque realmente você não sabe. Mas a parte de texto vocês têm de escrever, para quem vai fazer, obviamente, com redação. Tá? No mais, as questões de português, essa parte de língua portuguesa, ela tem que ser toda realmente muito bem feita, muito bem elaborada por vocês, agora com o critério de atenção, tá? Eu acho que se apagar a luz fica melhor um pouquinho. Então, olha só, esse texto aqui, Economia Religiosa, vocês têm um texto bacana, simples, interessante, é da Folha de São Paulo, esse texto foi publicado em 2012, e toda a composição que você tem aqui, quando ele começa com os comandos de questões, no que diz respeito ao ensino religioso na escola pública, o autor mantém-se. Quando ele trabalha com a ideia de que o autor mantém-se, a forma como ele vai se apresentar, eu já tenho isso num critério de compreensão ou de interpretação textual. Aí é a ideia de compreensão, tá? Vai estar na cara, sendo que ele vai trabalhar com adjetivos que vocês, porventura, podem não conhecer. E pode, obviamente, ter adjetivos, neste caso aqui específico, que vocês podem conhecer. Como é que ele se mantém? Ele diz esquivo, ele diz aqui intransigente, ele diz aqui pragmático, intolerante e prudente.
Bom, se você não sabe o que é pragmático, vai ficar bem complicado. Porque muitas das vezes pode vir aqui uma explicação que não condiz com essa informação. Então, trabalhar conceitos, a leitura ela é importante por causa disso. Então, por isso que se deve priorizar a leitura. Quando você diga assim, sabe, vamos ler, o que é que eu tenho de ler? É ler tudo. Nessa linha de tempo, agora que vocês têm, é ler só os textos da Fundação Carlos Chagas. Não é para ficar lendo páginas da internet, não. Não é para ler isso, não. É ler textos que, obviamente, a Fundação Carlos Chagas já tenha trabalhado. Tanto eles trabalham com textos que são objetivos, publicados, por exemplo, na Folha de São Paulo, esse texto facilmente depreensível, você trabalha com ele com facilidade, mas vocês sabem que nós já até fizemos textos aqui, seja das aulas regulares ou dessas aulas que vocês têm especiais, do Happy Hour, de trabalhar também com textos com a linha filosófica. E aí, quando trabalha com a linha filosófica, aí já requer de você uma atenção muito maior. O conhecimento de mundo acerca daquele assunto ele é muito mais amplo. Esse aqui não, esse aqui é direto. Pum. Mas o que é uma pessoa pragmática? Quando você fala em pragmática, é uma pessoa o quê? Prática, realista, objetiva. Tá? Sendo bem pragmático, ou seja, sendo bem direto, bem realista. É isso que você vai trabalhar, certo? Agora usem. Comecem a usar também esse tipo de palavra nos textos de vocês e no vocabulário de vocês. Isso aqui não é uma consulta rara, esporádica para um texto, não. Isso aqui tem que fazer parte do vocabulário de vocês. Até porque os textos que vocês trabalham, nas provas que trabalham com leis, elas também priorizam uma leitura aí, obviamente, a linha de texto, que trabalha com palavras que são, muitas das vezes, difíceis. Difíceis pelo pouco uso, não é difícil proposital. É porque é raro você ouvir. Então, nós vamos ler o texto buscando essa questão da imagem do autor. Como é que ele se mantém? Então, eu já vou ler o texto com esse script na minha cabeça. Eu já vou ler querendo saber se ele é um cara que se esquiva, se ele é intransigente, se ele é pragmático, se ele é intolerante, se ele é uma pessoa prudente. Ok? Eu já vou pensar nisso. Questão número 2, ele pede que você aqui atente para essas afirmações, declarações acerca do texto. E aí você tem, no segundo autor, nos últimos parágrafos, ao declarar alguma coisa, então a gente vai ler o texto para poder priorizar isso. Aqui na questão 3, ele já trabalha com inferências. Como nós dizemos aí, pode-se inferir com base numa afirmação do texto. Quando eu digo inferir, eu tenho que chegar a uma possível conclusão, certo? As inferências elas não são diretas. Elas exigem a interpretação. Quando eu trabalho com a interpretação, é aquilo que eu vou poder absorver do texto, que eu vou poder abstrair, retirar do texto e poder resumir. É como se eu fosse ler um livro e pudesse, de uma forma sucinta, dizer para você do que ele trata. Então, o que eu posso inferir? Ou seja, como se fossem tópicos frasais, frases principais, ideias centrais, tópicos frasais, como vocês queiram. Mas ele diz que é com base numa afirmação do texto. Ou seja, eu tenho uma afirmação no texto, mas eu vou inferir a partir dessa afirmação. Então, tenha cuidado com esses comandos de questões para que fiquem bem claro isso. Óbvio, tudo acerca do texto. Eu aumentei aqui a letra e ficou quebrada aqui a frase. Deixa eu ajeitar. Aí ele continua e diz aqui, ó. Na questão número 4, considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente um segmento em. Bom, sempre vai trabalhar com essa questão de tradução, digamos assim. A ideia de que se traduz adequadamente um segmento é o uso de sinônimos. Tem palavras que nós não vamos trabalhar. Vocês sabem que não faz parte da nossa vida. Isso aqui, por exemplo, pouquíssimas pessoas sabem o que é. Dificilmente. Mas dificilmente. A declaração do prelado vem como crítica. Você faz assim, que danada é prelado? Se eu disser que é uma pessoa, que é da igreja, uma autoridade. E quando você fala dessa autoridade eclesiástica, é aquela que o Papa autoriza a usar aquela parte, a roupa roxa, que são poucos que utilizam. Isso no Vaticano. Então, o prelado é uma pessoa especial de lá. É um clérigo, certo? Trabalha lá no clero. Está lá, junto. Eu falo clero porque eu falo sempre de antigamente. Então, o prelado é essa pessoa. Essa autoridade eclesiástica, certo? É uma pessoa. Ele trabalha com essa questão da declaração e aí faz a comparação com o pronunciamento do dignatário eclesiástico. Esse prelado e esse dignatário seriam equivalentes? É esse raciocínio de tradução que a gente tem que falar, certo? Imagina você não saber o que é prelado. E aqui você tem o dignatário eclesiástico. Então, são questões que vocês vão travar na hora. Vai acontecer isso. Mas eu tenho que buscar algo que seja familiar. Eu tenho de ter outras que vão fazer com que eu exclua completamente e não olhe nunca mais para ela.
Aí eu vou ficar pelo menos com 2 alternativas. Se eu ficar com 2 alternativas, vai ficar tudo certo. Porque aí eu tenho pelo menos 50% de chance, né? Ficar com 20% é pior. Porque às vezes você olha e ficam todas iguais. O pior é isso, é quando você olha e fica tudo igual. Se ficar tudo igual, aí reza para o prelado, né? Exige, faz alguma coisa. Mas vamos lá. Questão número 5, aquilo que eu disse a vocês, da redação deste livre comentário sobre o texto, do articulista. Aí ele vem com toda a informação, e aí olha o verbo que ele usa. Tem verbos bem difíceis. Não são fáceis. É para você ir anotando e já ir pensando em utilizar lá na frente. Propugna de que tanto o liberalismo quanto o ateísmo podem convergir. Aí o que é que ele está dizendo? Afirma, reafirma, ratifica. Então, o que é que seria isso? Tá? O raciocínio da frase ele tem que ajudar. Eu leio a frase para poder, obviamente, absorver a ideia. Depois ele vem com defende, propõe, argumenta. Depois, na letra E, insinua. Ficam mais fáceis. Questão 6, que eu digo a vocês que é prática. Né? Usou isso aqui, você já sabe que ele vai trabalhar com esse raciocínio inteiro de concordância. Aí, uma questão dessa é aquela que você faz bem rapidinho. Né? Você olha para cá e já faz. Vocês conseguem responder essa daí? A gente não vai precisar ler o texto. Então, vai ficar mais rápido, tá? Vamos tentar? O que é que a gente tem aí? Primeira questão que aparece, primeira alternativa da concordância verbal, ele diz aqui, ó, provocam muitas polêmicas. O que eu digo a vocês, as questões da Fundação Carlos Chagas não aparecem sujeito, verbo e complemento. Dificilmente vocês vão ter essa linha de raciocínio. Ele já começa aqui com provocam. Certo? Quando ele diz provocam muitas polêmicas entre crentes e materialistas, o posicionamento de alguns religiosos e parlamentares acerca da educação religiosa nas escolas públicas. Aí você diz assim, o que é que provoca polêmica? Faz a pergunta ao verbo, tá? Olha para isso aqui, já pensa em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio tudo era verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ponto. Se no princípio tudo era verbo, pergunta para ele. Quem é que provoca alguma coisa? Como? Pronto, é o posicionamento de alguns religiosos que provoca. Olha onde é que está o sujeito, viu? No final da frase. Se é o posicionamento de alguns religiosos e parlamentares acerca da educação religiosa nas escolas públicas, provoca, não pode ser provocam. O verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito tem de estar na terceira pessoa do plural. Como não está, o sujeito está na terceira pessoa do singular, então aqui teria de estar na terceira pessoa do singular. Então aqui é provoca. Tá? A primeira já está inadequada. Sempre é verbo. Falou em concordância verbal, no comando da questão, eu tenho que buscar os verbos. Certo? Alternativa B, ele diz aqui, ó, sempre deverão haver bons motivos. Aí você não continua lendo, tá? Não precisa. É aquela alternativa que ele vai dar para você, né? Ele dá. Ele deu para você isso aqui. Porque você sabe que numa locução verbal como essa, tá? Sempre que eu vou trabalhar com locuções verbais, a ideia da locução verbal são 2 verbos ou 3 verbos juntos, o raciocínio comum para que aqui você tenha algo bem simples, bem direto, principalmente para quem vai escrever, para quem vai fazer a redação. Eu tenho de saber que o verbo haver, tá? Quando ele forma uma locução verbal, esse verbo haver no sentido de existir, no sentido que você tem aqui de tempo passado ou de tempo decorrido, ele é um verbo tido como um verbo impessoal. Sabe o que é que significa um verbo impessoal? Ele não é conjugado em todas as pessoas, só na terceira pessoa do singular. Em particular, só este verbo aqui, nesse sentido de tempo passado, tempo decorrido, ou no sentido de existir, só há essas formas verbais. Ó. Há, houve, havia, haverá, houvesse, e aí haveria. Você disse, só tem essas formas verbais? Só. No sentido de existir, de tempo passado, só. Eu digo para você que há vagas, e eu digo para você que há uma chance para cada um de nós. Não importa se eu digo vagas, não importa se eu digo uma chance. Não importa. O verbo não tem de concordar nem com vagas, nem com uma chance, porque nem vagas, nem uma chance é sujeito, é complemento.
Todos esses verbos aqui, no sentido de existir ou de tempo passado, são considerados verbos impessoais. E os verbos impessoais caracterizam-se com a ausência do sujeito. Ou seja, nós temos uma oração sem sujeito. Céfra, eu já sei que na concordância verbal, o sujeito concorda com o verbo. E não é o que acontece aqui. Se o sujeito concorda com o verbo e com esses verbos eu não tenho sujeito, então não tem de haver concordância com ninguém. Todos os verbos vão permanecer na terceira pessoa do singular. Por isso que ele é um verbo impessoal. Tá? Não é conjugado em todas as pessoas. Então eu digo aqui que houve muita confusão, ou houve uma confusão na hora da entrega dos gabaritos, e houve aqui muitas discussões acerca desse problema. Quando você começa a trabalhar com discussões, começa a trabalhar com discurso, seja lá o que for, se houve uma ou se houve muitas, não tem nenhum problema. Havia muitas pessoas sem documentos, havia um candidato perdido na hora da prova. Não importa, você diz assim, Céfra, mas eu já vi avião, acho que você está, digamos assim, um pouco atrapalhada, porque eu já vi avião. Já. Você viu isto aqui dessa forma. Haviam dito, haviam falado, haviam contado, haviam usado, haviam lido. Você viu isso aqui. O que é que você viu? O verbo, na terceira pessoa do plural, acompanhado de outro verbo, porque ele está formando o que nós chamamos de locução verbal. Haviam dito, isso aqui é o chamado particípio, tá? Olha o verbo, ado, tá? Isso aqui é uma característica de voz passiva. Céfra, por que você usa aqui a terceira pessoa do plural? Porque eu não sei quem foi que falou. Se eu digo para vocês, Céfra, puxaram minha bolsa quando eu subi no ônibus, mas não levaram. Puxaram a minha bolsa, mas não levaram, eu usei a terceira pessoa do plural. Foram várias pessoas que fizeram isso comigo? Não, eu desconheço o sujeito. Nós chamamos isso de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado não é o sujeito que não existe. A oração sem sujeito não tem nada a ver com sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, eu uso, uma das características é o verbo na terceira pessoa do plural. Se eu dissesse que todos haviam contado essa história para mim, massa, o sujeito seria todos. Mas quando eu não uso nenhum determinante para este verbo, e o verbo permanece na terceira pessoa, isso é característica de sujeito indeterminado. Céfra, ligaram para você ontem, falaram que você iria chegar mais cedo, tá? Usaram o seu nome na internet, fizeram... Quando eu uso isso, porque eu não sei quem fez. Existe um sujeito? Existe. Eu só não determino a pessoa. Por isso que ele é sujeito indeterminado. Tá? Então, isso aqui existe. Mas este verbo aqui não está no sentido de existir, nem muito menos no sentido que você tem aqui de tempo passado. Eu posso substituir esse verbo por que outro, de mesmo valor semântico? Pronto. Se você faz isso aqui, cai por terra toda essa ideia que eu acabei de falar para você. Eu vou dizer, tinham dito, tinham contado, tinham falado. Eu não vou dizer que existiam. Certo? Então, é a primeira característica que você vai botar em mente. Esse verbo aqui pode vir, sim, com outro valor semântico. Ele pode aparecer isso aqui, ó. Os candidatos houveram-se bem na prova. Se eu digo que os candidatos houveram-se bem na prova, qual é o valor semântico desse verbo aí? Se eu for substituir por outro, qual seria? Tinham? Foram bem, saíram-se bem, se deram bem, tá? Tem nada a ver com a ideia que você tem aqui de tempo passado, tempo decorrido, nada. Eu posso substituir aqui houveram-se por deram-se, se deram bem, tá aqui, ó. Se deram bem, se saíram bem, sem problema. Sabe por que está na terceira pessoa do plural? Porque eu tenho um sujeito aqui, amor, ó, que concorda com ele em número e pessoa. O verbo haver aqui não está no sentido de existir nem de tempo passado. Eu tenho de saber disso. Então, se você diz aqui, ó, sempre deverão haver, se esse verbo haver, como está no sentido de existir, tá, ou de tempo passado, seja lá o que você queira pensar, a impessoalidade passa para o verbo que o acompanha. Esse verbo nunca vai poder estar no plural. Por quê? Porque não tem sujeito. Essa frase não tem sujeito. Se não tem sujeito, eu não vou colocar no plural. Então, sempre deverá haver bons motivos. Aí você diz, bons motivos, não é o que deverá haver? Não. Deverá haver isso. Eu não estou falando de bons motivos, isso aqui é o complemento. Só para vocês terem uma ideia, há gramáticos que consideram o verbo haver no sentido de existir. Quando eu digo isso aqui, ó, houve,
muitas questões fáceis na prova. Quando eu digo para você que houve muitas questões fáceis, mas muitos gramáticos, de uma forma geral, utilizam esse verbo como se fosse um verbo transitivo direto. Porque quando houve algo. Para você nem imaginar que é sujeito. Muitas questões fáceis não é sujeito, é complemento deste verbo. Sujeito concorda com verbo concorda com sujeito, não é com complemento. Concordância verbal, o princípio é esse. Sabe cadê o sujeito? Não tem, não existe. Nós chamávamos antes de sujeito inexistente. Isso não existe, tá? Não é sujeito inexistente, é oração sem sujeito. Não tem sujeito. Aí nós estudamos na gramática termos essenciais da oração, e tem lá sujeito e predicado. Sujeito nem é tão essencial assim. O que é essencial é o predicado, porque é o predicado que tem a oração, que tem o verbo. O mais essencial é o predicado, não é o sujeito. Tá? Então, ó, tem autores que consideram o verbo haver, no sentido de existir, de tempo passado, como se fosse um verbo transitivo direto. Para que aqui fique na cabeça que você não tem uma relação com o sujeito, de jeito nenhum. O verbo que vai aparecer aqui tem de estar no singular. Você vai falar, olha, deve haver outras chances, vai haver uma outra oportunidade. Tá? Nunca isso aqui vai estar no plural, quando este verbo for no sentido de existir. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então, não é essa a alternativa que eu quero. Na C, um dos argumentos trazidos pelo autor do texto contra os que votam a favor do ensino religioso na escola pública consistem nos altos custos econômicos que acarretarão tal medida. Aí, quando você diz um dos argumentos trazidos pelo autor, sabe que é feio demais, né? Negócio trazido. Se eu soubesse, eu tinha trazido. Como é que a gente diz? Se eu soubesse, eu tinha trago o livro, não é? Trago. Aí você enrola o livro todinho, acende e fica tragando o livro. Só pode, que não tem condições. Trazido mesmo. Parece feio, mas não é não. Nem tudo que é feio é algo que você joga fora, não é? Não se desperdiça. É trazido mesmo, tá? Não tem trago. Depende do verbo. Se eu soubesse, eu tinha pago a conta. A conta foi paga por mim. Se eu soubesse, eu tinha pagado a conta, mas a conta foi paga por mim. Com o verbo ter e o verbo haver, você vai usar o particípio regular, que é essa terminação ado e ido. Então, você diz, eu tinha pagado, certo? Eu havia pagado. Se eu usar com o verbo ser e o verbo estar, você não vai usar essa terminação ado e ido. Eu digo para você que foi trazido por mim o material. Eu digo que a conta foi paga. Eu digo que a conta estava paga. Se a conta estava paga, porque eu havia pagado a conta. Aí a pessoa faz pagado, eu digo, eu tinha dinheiro, paguei. O problema é você dizer e sustentar, porque você tem que dizer e ficar olhando para a pessoa, né? Você diz assim, se eu soubesse, eu tinha pagado a conta para você. A pessoa faz pagada, você faz e continua olhando para a pessoa, dominando a mente fraca. A pessoa não acredita. Português não é beleza, aqui. Tem palavras que soam mal. Você dá um estranhamento. É estranhamento. Mas pela falta de hábito de ouvir. Só isso. Tá? Mas existe. Então, sempre... Não, nessa não. Um dos argumentos trazidos pelo autor do texto contra os que votam. Trabalha isso aqui comigo, Contra os que. Esse os que, o que foi que eu disse para vocês? Contra os que votam a favor do ensino religioso. Quem é que vota a favor do ensino religioso? Quem é o sujeito desse verbo? Não. Está bem ali. Também. O que vem antes. Eu disse a vocês já isso aqui. Quando vem essa construção. Não venha dizer que eu nunca disse, não, porque vocês já ouviram isso umas 10 vezes. Só quem nunca foi meu aluno que não ouviu isso. É perda de memória recente que vocês têm, Dori. É igual a mim, eu botei um negócio essa semana aqui, risquei minha mão. Aí eu disse, menina, tem um negócio importantíssimo para fazer, mas eu esqueci. Aí eu risquei e não sabia o que era. Eu risco para lembrar, mas esqueci. Aí fiquei com o negócio riscado o tempo todinho. Na mão eu ficar toda riscada. É escrevendo na mão, eu bem assim, podre. Vamos lá.
Vamos lá. Isso aqui, ó. Essa construção que você tem aqui, que pode ser singular ou plural, não importa, tá? Isso aqui não é frase interrogativa, certo? Então, isso aqui não é pronome interrogativo, ok? Não é. Sempre que você tiver esse tipo de construção, o que, os que fizeram, os que compraram, os que... Eu sempre vou poder substituir essa construção aqui por aqueles, no caso, aquele que. Ou, simplesmente, você troca por aquilo. Aquilo que vocês fizeram no verão passado, eu sei. Esse quezinho que está aqui, ele é um pronome relativo, porque é aquilo o qual. Além disso, esse termo antecedente, este o, não é, nunca foi, nem nunca será um artigo. Sabe o que é que ele é? Pronome demonstrativo. Esse o tem valor de pronome demonstrativo. Sabe quem é que sabe disso? Eu, vocês e quem está assistindo. Só. Se você construir isso aqui e pedir para alguém descobrir, diz não. O que a ciência descobriu ao longo do tempo fica na história. Aí diz o que a ciência descobriu. Aquilo que a ciência descobriu. Eu tenho esse o com valor de pronome demonstrativo, porque eu posso substituir, nesse caso, por aquilo. E esse que está aqui, eu substituo por o qual e a qual. Aquilo, o qual vocês fizeram. Mesma coisa está aqui, ó. Contra os que votam a favor. Esse os que está aqui são aqueles que votam. Quem é o sujeito? Ninguém sabe disso não, gente. Tu acha que o povo todinho sabe disso? Todo mundo que vai fazer prova vai saber disso. Sabe uma porra que sabe. Eita, pode falar palavrão não. Ah, agora já foi. Eu acho o negócio... Devia ser constitucional isso, né? Tem uma hora que... Eu então, meu filho, não tem nem para onde. Contra os que votam. Então, ó, aqueles contra aqueles que votam a favor do ensino religioso na escola pública consistem nos altos custos econômicos. Pergunta o verbo. João, capítulo 1, versículo 1, no princípio tudo era verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vai. O que é que consiste, gente? Consiste nos autos. O que é que consiste? Um dos argumentos, tá certo? É o que, então? Consiste. Um dos argumentos trazidos pelo autor do texto consiste. É um. Eu concordo com o numeral aqui, ó. Um. Tá? Um dos argumentos consiste. Não, porque são argumentos trazidos. Mas aí eu digo, são argumentos. Aqui eu não importo mais, porque isso aqui tem valor de adjetivo, não é verbo. Certo? O verbo está lá no final. É como se eu dissesse aqui argumentos falados, argumentos soltos, entendeu? A concordância é de adjetivo. Então não está certo aí nessa letra C, não. Letra D. O número de templos em atividade na cidade de São Paulo vem o verbo. Ó. Todo mundo sabe usar esses verbos aí, não sabe? Não o quê? Pablo. Como não? Você faltou a aula da EJA? A educação de jovens e adultos? Hein? Está faltando a aula? Está faltando a aula de português, Não, a força não. Quando você vai aprender a força, você aprende assim ou aprende assim? Aprender a força. Com crase ou sem crase? Eu uso qual para você aprender? Para que você aprenda a força, eu tenho que usar o quê? A força. Então, eu uso a força para que você aprenda a força. Entendeu? Forçosamente. Aqui é substantivo, aqui é locução. Tá? Então, se você diz aqui, ó, todos os verbos, viu? Dar, ler, crer e ver. Não se preocupem tanto com esses, não. Se preocupem com esses dois, ó. Eu estou falando especificamente para que vocês comecem a escrever. E o problema não são esses, são os derivados deles. Aí é pior. Calma, é o derivado. Chego já.
Você tem isso aqui, ó, ele nasceu 3 meses, por isso que ele é desse jeito. Dar, ler, crer e ver, tá? Primeiro você, por exemplo, vê, né? Aí você vai ler algo, crer no que está escrito, depois você dá. Sempre dê por último, para não dar nenhum problema. Então, aqui, ó, esses 4 verbos, eles dobram a vogal na terceira pessoa do plural, certo? Eles dobram a vogal na terceira pessoa do plural. Isso aqui não tem nada a ver com acordo ortográfico. O acordo ortográfico é a eliminação do acento no duplo E. Então, é isso aqui, a construção, ó. Tá vendo? Esses verbos vão fazer isso aqui. O acordo ortográfico fez isso, eliminou. Do duplo O e do duplo E, certo? Serve com o verbo dar. Eu quero que você dê tudo de si na prova. Acentua-se esse verbo aqui, única e exclusivamente porque é um monossílabo tônico. Tá? Nada de oxítono. Oxítono tem que ter no mínimo 2 sílabas. Serve que ele dê de tudo na prova, que eles agora deem. Dobra a vogal na terceira pessoa do plural, não tem mais acento. Serve se eu puser o acento na hora que eu estiver escrevendo o texto, o que é que acontece? Erro. Desde janeiro de 2016 já está validado o acordo ortográfico, ok? Serve o verbo ler. Ele lê muito, nós também lemos. Então, elas leem tanto quanto. Eu posso até ter um verbo derivado. Releem. Tem problema nenhum. Serve com o verbo crer. O que é que vai acontecer? Mesma coisa. Olha, serve ele crê em Deus. Elas também creem. Poderia ser descreem. Aqui não ia mudar nada. Ele vê muita TV. Elas veem muitas séries. Cuidado com este verbo por causa deste. Tá? Esses verbos aqui dobram a vogal na terceira pessoa do plural, ponto, não tem mais acento, acabou aí. Esses 2 verbos pelas 5 chagas de Jesus Cristo. Aqui eu tenho acento diferencial. Quando eu falo de acento diferencial, não tem nada a ver com oxítono, paroxítono, não tem nada a ver com isso. Serve o verbo ter. O que é que você tem aqui, ó? Ele tem muitas chances de passar, elas também têm. O que é que acontece? Acento diferencial. Serve com o verbo vir. Eu digo agora, vir, chegar, está aqui, ó. Ela vem mais cedo para casa hoje, eles não vêm. Acento diferencial. Qual é o problema desse aqui? Os verbos que são derivados de ter e de vir. Não é de ver, pelo amor de Deus. Porque eu vou ter acento na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Aí podem vir verbos, e vêm verbos nessas questões aí de reescrita, essa parte que você tem de concordância, verbos com essa terminação aqui, derivados de ter e de vir, certo? Eu digo para você isso aqui, ó. Tá aqui. Olha o verbo. Entreter. Como é que as pessoas dizem? Interter. Fica aqui intertendo os meninos. Interte aqui os meninos. Né? É igual encalcar. Encalca aqui, ó. Doutor, quando eu encalco aqui, já fizeram isso, né? O verbo aqui é entreter. Serve para vir. Você pode pensar em qualquer um. Vamos pensar aqui em convir. Você há de convir comigo que algumas atitudes elas são inadequadas. Quando você diz entretém, eu digo, por exemplo, que a professora entretém os alunos da forma como é necessário. Eu digo que as professoras entretêm. O acento, vai acontecer isso, ó. Terceira pessoa do singular. O que é que vai acontecer no plural? Isso aqui. Só. Não. O agudo. A regra nesse caso aqui, você tem a oxítono terminada em EM. Certo? Mas aí é acento diferencial que prevalece. Porque quando você diz, há de convir comigo, você tem uma caixa de medicamento, tem lá, contém 20 comprimidos, contém. Quando ele trabalha convir, do mesmo jeito, certo? Esse comportamento convém com a sala de aula, alguns comportamentos não convêm com a sala de aula. Eu vou ter de diferenciar com acento agudo e com acento circunflexo. Se eu puser um para o outro, a pronúncia é a mesma coisa, a diferença vai ser na escrita. Eu não pronuncio convém e aqui convém. Não tem diferença, é o mesmo som. A questão é a escrita. Então, se você diz aqui, ó, cadê? O número de templos em atividade na cidade de São Paulo, vem. Não digo vem. Não tem problema nenhum, mas aí está na terceira pessoa do plural. Se está na terceira pessoa do plural, está concordando com quem? Se o núcleo está aqui. O núcleo é número. Eu nunca vou ter núcleo com termo preposicionado. Eu não tenho núcleo do sujeito com termo preposicionado. O termo
que você tem como núcleo é sempre substantivo. Você vê isso nessa parte de morfologia, especificamente na parte de morfologia, que você tem isso aqui, ó. O substantivo é o centro do universo. Ele é senhor feudal. Se ele é senhor feudal, ele tem 4 elementos que trabalham para ele. Aqui são os 5 elementos da Liga da Justiça, que vocês vão assistir. Ó, aí está aqui, ó, artigo, adjetivo, eu tenho aqui o numeral e tenho aqui o pronome. Pronto. Esses caras aqui, eles compõem a concordância nominal. Tudo isso aqui é concordância nominal. Quando o substantivo varia, como diz Matuto também, varia, né, depende da pessoa que fala, varia desculpa, não é advérbio não, viu? Adjetivo. O adjetivo, o numeral, o pronome, o artigo também concordam com ele. Agora, tudo vai depender do substantivo. Se o substantivo não varia, eles ficam intactos. Se o substantivo varia, eles vão acompanhando. Quem manda é o núcleo. E é o substantivo sempre. Ele é o núcleo sempre. Então, se aqui eu tenho um número, não pode ser vem. Tem que ser como? Sem acento. Só tem acento, verbo derivado. Acabaram todas as alternativas. Só tem a letra E. Tem de ser a letra E. Se não for a letra E, aí vocês se desesperam, vão fazer tudo de novo. Vamos lá. Cadê? Letra E aí. Concordância verbal. Tanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação como a regulação natural do mercado sinalizam para as inconveniências que adviriam, né? Adviriam é advir, ou seja, chegam. Adviriam da adoção do ensino religioso nas escolas públicas. Tanto a lei como a regulação é uma coisa e outra. Então, nesse caso, sinalizam. Correto? Resposta letra E, de amor, porque quem ama estuda. Para não ser sustentado por ninguém. Aí você tem aqui a questão número 7. Nessa questão número 7, ele envolve o seguinte, ó. Fazendo as questões de gramática só para a gente ir mais rápido. Questão 7 diz, o Estado deve ficar fora das atividades de que o setor privado já dá conta. A nova redação da frase, sempre que ele disser nova redação, é a nova escrita, a nova forma de se redigir o texto, tá? A nova redação da frase acima estará correta caso se substitua o elemento sublinhado por. Aí você começa a prestar atenção nessa construção aqui, ó. Você está vendo que tem a que, com as quais, nas quais, aí tem em cuja, os, pelos quais. Só usa o pronome o quê? Tudo isso aí é o quê, gente? Pronome relativo. Você tem de saber o pronome relativo para quem usa, por que usa, com quem usa. Você tem de saber as funções sintáticas do pronome relativo? Tem. Serve para quê? Só para passar. Depois você esquece de tudo. Quando você estiver ganhando 11 mil, estiver passando o seu carnaval em Noronha, ao invés de ir para Ridinha, tudo vai valer a pena. Tudo. Deus tem um plano na sua vida. Aí você acredita nisso, vai chegar. Chega para todo mundo, não é? Tem que chegar a sua vez. Você é um filho de Deus também. Então tá aqui, ó. Quando você vir este cara aqui, quando você vir este, aqui é a ideia do quem. E também este aqui. Tenham cuidado também na parte escrita, tá? Cuidado. Esse rapaz que aqui está, ele tem valor de posse. Ele é um pronome relativo possessivo. Ele só mantém relação de posse. Eu só posso usar cujo, mantendo relação de posse entre dois nomes. Nomes, não pode ter verbo. Eu digo para você isso aqui, ó. Pronto. Eu quero saber se eu uso aí cujo ou não. O que é que eu tenho de saber relacionado a este pronome? Ó, sempre que você vir este pronome aqui, saiba. Ele mantém uma relação com o termo antecedente, ou seja, ele diz respeito ao termo antecedente, mas a concordância é com o termo procedente. Então, aqui ele concorda com. Aí eu vou especificar. Quando eu digo concorda, se a relação sempre vai ser com nomes, a concordância ela é nominal. Concordância nominal é concordância de gênero e número. O que é que não existe depois do cujo, cuja, cujos e cujas? Artigo. Essa construção aqui é impossível. Porque já vai fazer parte.
Se eu tenho esta frase aqui, você sempre vai manter essa relação nominal. Ó a relação de posse. Capital do Estado. Pronto. Sempre faça isso. É uma relação de posse. Quando você estiver escrevendo, saber se vai usar ou não o cujo, faça a relação possessiva entre esses dois termos. Sempre vai ser do procedente para o antecedente. Então, vai ser a capital do Estado. O que é que tem a capital do Estado? Eu nasci na capital do Estado e, além disso, ela está um caos. Eu tenho duas informações a respeito da capital do Estado. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, vamos lá. O Estado, capital. Steph, eu vou usar o que aqui? Cujo, cuja, cujos ou cujas? Aí, vamos lá. Eu concordo com capital. Então, eu digo aqui, cuja. Está faltando alguma coisa? Tá. Artigo, não. Só se você quiser. Se eu quero explicar ou se eu quero determinar. Não. Ou eu isolo totalmente a oração, ou eu não uso nenhuma. Preste atenção. Todos os pronomes relativos, todos, fazem parte das orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas, ou elas são restritivas, ou elas são explicativas. Ou eu isolo completamente aquela oração que tem um pronome relativo, ou eu não isolo. Não tem só uma vírgula, certo? Neste caso aqui, ou eu faria isso, ou eu não faria nada. Certo? Entendeu? Não tem como fazer diferente. Se eu digo aqui, o Estado, cuja capital nasci, eu vou ter que fazer a relação de regência com este verbo. Aí você disse, Afra, por quê? Porque pode sim vir a ocorrência do uso de uma preposição antes do cujo. E quem vai me dizer isso é o verbo que vem depois dessa relação nominal. Vocês vão ter que pensar nisso. Depois da relação possessiva, eu vou olhar para o verbo que vem logo após. Não é esse não, é este aqui, que está dentro da oração subordinada. Serve quem nasce, nasce. Beleza, mas aqui eu não estou falando de capital do Estado. Eu não estou dizendo que eu nasci na capital do Estado. Então, quem nasce, nasce em. Então, aqui vai ser em cuja capital nasci. Você diz assim, serve, é por isso que ninguém usa esse... É mais fácil você dizer dito cujo Satanás, mas não usa essa frase. Você diz isso aqui, ó. Você faz isso. E aí? Como é que eu uso? Fazer a relação agora. Se é posse ou não. Como é que eu faço? Livros de quem? Do autor, não é posse? Preste atenção no verbo que vem logo após essa relação nominal. Exige preposição ou não exige? Serve para quem gosta, gosta? Do que é que você gosta? Diga para mim, eu gosto dos livros do autor e, além disso, o que é que você está dizendo? Que os livros do autor, ou seja, o autor vai estar em Natal. Eu tenho duas informações. Então, eu vou dizer que o autor... Bora, como é que fica? De cujos... Serve esse de vem de onde? Do verbo gostar. E você falando, beleza, na hora da prova que você não pode fazer isso. Para falar, ninguém nem liga. O quê? Não. Isso é uma expressão extremamente simples. Ao invés de você usar o cujo, você usou a relação possessiva, que é a mesma coisa, sendo que isso aqui é mais formal. É numa questão como essa daqui. Se ela vier, por exemplo, desta forma, você já sabe que isso aqui está errado. Tanto o Word sabe, como é que você não sabe? Aí, aqui, ó. Foi embora. Não é mais. Eu quero substituir. De que o setor privado já dá conta. Se ele dá conta, é uma expressão extremamente inadequada para um aspecto formal. Ah, o governo dá conta desse serviço. É horrível. Dá conta é a cara da pobreza e o reflexo da miséria. Mas o Estado deve ficar fora das atividades de que o setor privado já dá conta. Você tem que aí ter uma nova redação, substituindo a expressão sublinhada. Qual seria a adequada? Pode ser a primeira, aqui o setor privado já vem colaborando. Com as quais o setor privado já vem cuidando. Nas quais o setor privado já vem interferindo. Ou pelas quais o setor privado já vem administrando. Olha, administrando com a ideia de pelas quais é impossível, porque pelas quais é uma relação direta. Oi, amor. Pipoca é? Distribuição? Já? Negócio para passar. Gente, se eu passar de 5h30 não tem problema não, né? Vocês têm pressa? Não. Tem louça para lavar, alguma coisa? Não, então tá beleza. Meia-noite o quê? Já quer entrar? É?
Mas venha, vem descendo, é o tempo que você sobe, desce. Vamos lá. Então, a nova redação qual seria, gente? Com a ideia de já dar conta. Nas quais o setor privado já vem interferindo. Já dá conta, ele que começa a interferir, já começa a cuidar. Não é no setor? No setor que eu já venho trabalhando, no setor que eu venho interferindo, no setor que eu venho colaborando, no setor que eu dou conta. No é lugar, por isso é nas quais. Aqui, ó, o Estado deve ficar fora das atividades de que o setor privado já dá conta. Ele já dá conta deste setor, neste setor aqui, lugar. No setor é o lugar. Certo? Então, a resposta seria letra C de amor. Porque quem ama... Aí eu completo. Quem mente, rouba, né? Oi. Uhum. Porque ele, com as quais já dá conta, com as quais já seria uma outra relação semântica para o verbo. Eu tenho que ter uma equiparação verbal. Como ele diz aqui, já dá conta do setor, ele, quando já dá conta, ele vem cuidando, ou vem interferindo. Eu tenho que fazer a relação verbal por causa desse dar conta aqui. Essa é a questão. Não estaria inadequado, não, mas é a relação. Porque ele diz, ó, nova redação da frase acima. Como é que eu posso dizer a mesma ideia com outras palavras? Entendeu? Erraria não. E agora você já sabe. Vamos lá. Vamos voltar. Eu fico doidinha quando eu olho para vocês duas. Porque eu sempre acho que eu estou embriagada. Ainda uso a mesma armação do óculos. Eu não sei para que essa palhaçada. Parecido não, é igual. Para quem está de fora é igual. Para gêmeo, tudo é diferente. É o cabelo. Não, o cabelo é diferente. O dela é mais azul. É tudo mentira. É tudo igual. Vai, diz. É porque assim, ó. Quando ele diz de que o setor privado já dá conta, se eu fosse trabalhar, por exemplo, com uma outra equivalente, você marcaria qual? Você queria marcar qual? Com as quais o setor privado já vem cuidando. A ideia de vir cuidando para dar conta é uma relação semântica que não está equiparada, porque ele fala aqui, com as quais o setor privado já vem cuidando, é um termo diferente, para a ideia de você já dar conta do setor. Aqui eu dou conta dele. Eu dou conta do setor. Se eu dou conta, na verdade, eu já venho interferindo. A ideia, sabe, mas não poderia ser vir cuidando? Poderia, mas não seria com. Eu venho cuidando dele de novo. Isso. Você não cuida com, você cuida de. É só a equiparação. Aí, isso. Aqui, com as quais ele já vem cuidando, você ouvindo, tá beleza. Mas quem cuida não cuida com, cuida de. Então, é regência. Eu falo tudo. É todo um processo. A pessoa vem e joga. Não, pode dizer. Acho bom. Vamos lá. Ele afirma que não faz sentido nem obrigar uma pessoa a rezar, nem proibi-la de fazê-lo. Ele sempre vai ter essas questões para vocês usarem os pronomes oblíquos. Aí eu vou ratificar a ideia e o uso desses pronomes oblíquos. Pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês têm de saber, tá? Para eu utilizar alguns termos, principalmente quando eu falo destes pronomes oblíquos aqui, ó, o, a, os e as. Sabe quando é que acontece destes pronomes aqui transformarem-se nestes? Quando é que acontece? Quando os verbos terminam em R. Acabou o som? Voltou? Pronto. Quando eu digo para você aqui, ó, impedir a discussão na sala. Quando eu digo para você impedir a discussão, eu quero substituir esse nome por um pronome. Como é que ficaria? Eu tenho de eliminar este R, certo? E eu vou dizer isso aqui, ó. Impedir. Assim, então onde? Para quê? Não, aqui. Impedir
Aí eu digo impedir a. Isso aqui, se eu fosse substituir discussão, eu diria a, né? A, o pronome. Sendo que aqui, por esse verbo terminar em R, uma questão já fonética, eu não digo impedia, eu tenho que impedir lá. Só vai ter acento se for a segunda vogal tônica do hiato. Por exemplo, isso aqui, ó. Atrair o bem. O que é que você vai fazer com ele? Vamos lá. Elimina o R. Se eu deixar assim, vai ficar atrai-lo. Eu quero atraí-lo. Atraí-lo. Este aqui tem acento. Eu só posso acentuar o I ou o U se ele formar uma sílaba sozinho. É por isso que você acentua açaí, mas não acentua sagi. Você acentua baú, mas você não acentua caju, nem cupuaçu. Eu só posso acentuar o I ou o U se ele formar uma sílaba sozinho. Se ele vier acompanhado de qualquer outra letra, nunca você vai acentuar. Nunca. Beleza? Eu estou acentuando aqui a segunda vogal tônica do hiato. Certo? Mas todos eles são oxítonos, são. Mas a regra de acentuação não é para isso aqui. Ok? Só terminar essa daqui, vocês vão comer pipoca, tá? Ó, oi, amor. Apresentaram o trabalho. É, sempre. Som nasal, tem que acrescentar. Aí vai depender do contexto. Por exemplo, se esse verbo for transitivo direto e indireto, aí ele pode ter uma construção diferente, entendeu? Se ele tiver dois complementos, não seria. Mas se ele for, quem apresenta algo, só verbo transitivo direto, então apresentaram no. Mas se ele for apresentar algo a alguém, aí já muda. Deve ter acontecido isso. Viu? Beleza. Vamos lá. Só essa. Ele afirma que não faz sentido nem obrigar uma pessoa a rezar, nem proibi-la de fazê-lo. Então, mantém-se, ó o verbo. Mantém-se corretamente o sentido. O sentido mantém-se. Então, o sentido da frase acima, substituindo-se o segmento sublinhado por qual? Nem obrigar uma pessoa a rezar, nem proibi-la de fazê-lo. Se vocês botarem a letra E, eu vou me embora, nunca mais eu volto aqui. Então, olha esse negócio do mesmo. Demônio é o mesmo, o demônio. Substantivo. Esse cheiro de pipoca tá truando aqui, viu? Que charme, boy. Sua namorada tá acabando com você. Ela tá acabando com você. Negócio de charme. Chama ela pra cá pra gente conversa. Porra de charme. E aí? Vocês parecem que estão rezando numa missa. Vai, palavra da salvação. Vai, qual é? Hã? Nem obrigar uma pessoa a rezar, nem proibi-la de fazê-lo. Pelo amor de Deus, não acho que é li, não, viu? O li, ele é um termo preposicionado. Sabe quando é que eu uso o li? Bota isso aqui na cabeça, não esqueça nunca mais. Ó, li, ele é um pronome que já vem da junção da preposição a mais o pronome pessoal ele ou ela, ou a preposição de mais o pronome ele ou ela. Isso aqui pode ser singular ou plural. Certo? Eu digo isso aqui, ó. Diga a verdade a ela. Eu vou dizer, diga a verdade? Não. Quem diz algo a alguém. Tá aqui, amor. A ele ou a ela. Tem que ser. Diga-lhe. Não poderia ser diga ou diga-o nunca. Certo? Se você ouve a frase assim, ó, eu vou fazer prova, aí minha mãe, minha avó, qualquer pessoa, meu filho, Deus lhe abençoe. Vai abençoar, porque foi sua avó, foi sua mãe. Mas gramaticalmente não vai, não. Mas minha avó que disse, problema dela. Quem abençoa, abençoa alguém. Nunca seria ali, pô.
Você diz, Deus o abençoe, a abençoe, me abençoe, te abençoe, vos abençoe, nos abençoe. Nunca li. Agora, Deus lhe pague. Quem paga, paga algo a alguém. Aí eu digo, Deus lhe pague, porque é Deus que vai pagar a você. Ou seja, eu não vou pagar porra nenhuma, quem vai pagar é a pessoa. É Deus, eu boto logo o cara, aí pronto, você nem... Você não tem nada, você diz, meu filho, Deus lhe paga, você faz... Não é assim? Não pode ser nunca esse, viu? Nunca. Qual seria? Impedi-la de fazer o mesmo nunca. O mesmo nunca, pelo amor de Deus. Seja obrigar que uma pessoa reze, isso aqui é a construção, seja obrigar que uma pessoa reze, ou mesmo que o deixe de o praticar, é enrolado demais, é pouco objetivo. Coagir alguém a que reze ou impedi-lo de o fazer, ou forçar uma pessoa para que reze ou não fazê-la de modo algum. Tá feia. Tá feia. Não. Qual é a letra? Quem? Gente, não pode ser o mesmo, não. Por que não? Nem obrigar uma pessoa a rezar, nem proibi-la de fazê-lo. Resposta é a D. Coagir. Você sabe o que é coagir? Mesma coisa de obrigar, gente. Foi coagido a. Coagir alguém a que reze, porque, ó, coagir, você vai coagir alguém a alguma coisa. Coagir alguém a que reze, ou de. Eu poderia ter dito aqui de fazê-lo. Poderia. Mas como eu não fiz, não há essa sugestão, esse pronome o, ele aparece antes do verbo porque a preposição puxa o pronome para perto. Eu poderia ter dito aqui sem problema, impedi-lo de fazê-lo. Sem problema. A mesma coisa, Chico Francisco. Mas aqui ele quis falar assim para que fique mais difícil, para que você não ache a resposta mais rápido, para que tudo fique errado. Oi. De quê? É porque quando eu digo nem, é nem uma coisa nem outra. Não é não fazer. É nenhuma... É porque assim, nem coagir alguém a que reze, coagir, ou seja, obrigar, não é isso. Não, a ideia de nem obrigar, nem isso, não é não fazer. É nem uma coisa nem outra, é alternância, não é a negação. Se ele dissesse não fazer, nem uma coisa nem outra, teria um não bem aqui. O não está aqui, ó, não faz sentido. Entendeu? Oi. De quê? Alguém. Nem obrigar uma pessoa a rezar, nem proibi-la de fazê-lo. Mas aqui não há uma correspondência de pessoa só. Isso aí é só pessoa. É a construção do verbo. Por causa de pessoa? Mas pessoa é homem, mulher. É. A letra E não pode forçar uma pessoa para que reze ou não fazê-la de modo algum. Aí é coagir, é diferente. É equivalência. Vamos comer pipoca para vocês relaxarem? Hã? Vamos lá? Ó, questão número 9. Questão 9. Vamos lá. Gente, olha, a parte de pontuação, vocês têm que se preocupar única e exclusivamente com os termos que obrigatoriamente vocês deveriam usar, vírgula. São chamados termos deslocados, tá? Então, você tem que se preocupar com isso. Eu não preciso ler a frase inteira. Não é uma questão de leitura, é uma questão de deslocamento de expressões. Se você ler uma alternativa, todas as outras você vai eliminando. Principalmente se elas forem iguais, como é este caso. Tá? Se você pega aqui, por exemplo, só essa frase, ele diz aqui, ó, aí lembre a obrigação. Isso aqui já está errado. Porque eu não posso separar verbo do complemento. Tá? Então, você vai olhando para isso aqui e vai fazendo a relação de pontuação. Então, preste atenção. Se eu pegar aqui a letra B. Letra B não, vou pegar lá de baixo. Diz aqui na letra D, ó. Muito se debate nos dias de hoje. Sabe essa vírgula aqui está adequada? Tá, porque é uma adjunta adverbial deslocado. Se ele tivesse no início, também seria uma vírgula. Ele está entre, ó,
Um termo e outro. Quem debate, debate algo. Certo? O debate aqui é acerca de algo. Quando vocês forem escrever esses termos, vocês tenham cuidado, tá? Quando você diz aqui acerca de, quando você diz acerca de, quando você utiliza a cerca de, e quando você utiliza um completamente diferente, que é cerca de, tá? Aqui eu tenho equivalência semântica, desculpa, de som, eu tenho homônimos, mas aqui não. A questão é que quando eu digo acerca e acerca de, eu digo para você que eu moro a cerca de 500 metros da praia. Qual seria o acerca? Eu moro a cerca de 500 metros da praia. Esse acerca de é a ideia de aproximadamente, tá? Sendo que tem uma relação de distância. Certo? Eu moro a cerca de 500 metros da praia. Séfora, acerca de junto tem nada a ver com aproximadamente. É a respeito de, sobre. A aula é acerca dos termos adequados. A aula é acerca de pontuação, ou seja, sobre, a respeito. Séfora, Jesus Cristo viveu na Terra há cerca de 2000 anos. Usou esse A aqui, você já sabe que é tempo passado. Não tem como errar isso. Agora eu digo para você que cerca de 500 pessoas irão fazer a prova. Aproximadamente, mas você está usando em relação a dados estatísticos, números. Cerca de 20 pessoas faltaram no dia da prova. Cerca de 500 pessoas não vão fazer a prova. O quê? Distância. Distância. Aqui, dados, pessoas, quantidade. Aqui refere-se à quantidade. Certo? Aqui eu tenho quantidade. Aqui eu tenho distância. Tá? Cerca de 500 pessoas não tem aproximadamente. Se você não quiser pensar. Isso é para aproximadamente 500 pessoas faltaram à prova. Massa. Mas é uma relação de quantidade. Tá? Aqui eu também tenho aproximadamente, mas é distância. Quantidade, distância. Tem números? Tem. Aqui, distância, aqui, quantidade. Aqui, a respeito, sobre. Estou falando de algo. Isso aqui é tempo passado. Ele diz aqui, ó. Muito se debate nos dias de hoje acerca do espaço, ou seja, sobre o espaço. A respeito do espaço. Está aqui, ó. Tá? Que o ensino religioso deve ou não, correto? Ou não? Está correto ou não isso aí? Deve ou não ocupar dentro ou fora das escolas. Isso aqui já está fora aí, das escolas públicas. Fora das escolas públicas. Não precisa dessa vírgula aí. Se você for subindo e for olhando para as outras alternativas, o que já está inadequado, aí você vem aqui para as primeiras, aí você vê. Muito se debate nos dias de hoje acerca do espaço que o ensino religioso deve ou não ocupar dentro ou fora das escolas públicas. Isso é um raciocínio direto. Eu não tenho o que fazer. Deve ou não. É o quê? Caetano Veloso falando? Deve ou não. Deve ou não ocupar dentro ou fora das escolas públicas. Ponto. Acabou. Por que o ponto e vírgula aí? É uma pausa um pouco maior que a vírgula, menor que o ponto final. Mas eu estou separando ideias. Não são tópicos. Há quem não admita a interferência do Estado nas questões de fé, como há quem lembre a obrigação que ele tem de orientar as crianças em idade escolar. Há uma coisa, como há outra. Eu tenho duas orações, então eu separo. Não, não. O travessão é ênfase, é quando eu quero enfatizar uma frase. Geralmente são expressões menores do que uma ideia muito grande como essa. Tem que ser uma ideia menor. Certo? Se você for pegar só isso aqui, ó, nos dias de hoje, for pegando para as outras alternativas, você responde só com ela. Só com isso aqui. Aqui não tem vírgula, aqui não tem vírgula. Na letra D tem? Está entre vírgulas? Está entre vírgulas nos dias de hoje? Na D, aí você vai procurar outro termo mais próximo. E na letra E, está entre vírgulas? Aí você já não olha. Eu tenho que procurar um termo mais próximo. Poderia. Ponto final.
Aí continuaria. Mas quando você está no mesmo campo semântico, a tendência é você só fazer uma pausa um pouco maior. Só isso. Tá? É, Pablo, é. Essa mulher está acabando com você. Letra A é a resposta. Oi. Sim. Quando você diz acerca de, sei lá, a aula foi acerca dos... sobre os R$ 500, a respeito dos R$ 500. Aí tem que ter cuidado se a frase teria sentido para isso. Vamos lá. Questão 10, para a gente ir para o texto. Transpondo-se para a voz passiva. Se é para passar para a voz passiva, obviamente está na voz ativa. Sempre haverá quem rejeite a interferência do Estado nas questões religiosas. Mantendo-se a correta correlação entre tempos e modos verbais, como é que vai ficar a frase? Sempre haverá quem rejeite a interferência do Estado nas questões religiosas. Se sempre haverá quem rejeite. E aí? D? B ou D? A interferência do Estado nas questões religiosas sempre tem encontrado quem a rejeita. Quem a rejeita. Mas a adequação seria quem a rejeite, né? O problema é a rejeita, é a inadequação. Na letra E diz, as questões religiosas sempre haverão de rejeitar e você nem vai. Sempre haverá de ter quem rejeite que o Estado interferisse. É a correlação verbal que não cabe aqui. Porque você diria, sempre haverá de ter quem rejeite que o Estado interfira. Aí é uma correlação verbal. Aí você vem para cá. Cadê? A interferência do Estado nas questões religiosas sempre haverá de ser rejeitada por alguém. E na letra A, terá havido sempre quem tem rejeitado. Ave Maria, isso aqui, 1, 2, 3, 4... Resposta letra B. É o que soa melhor. Essa daí é uma questão de... Beleza. Letra B. Subiu para o texto, tá? Vamos lá. Nós vamos ler o texto. Vocês já vão buscar o quê, hein? A ideia de quem? Do autor? O que é que ele diz na primeira questão? Esse texto é fácil demais. Como é que ele se mantém, né? Não é isso? Vamos lá, como é que ele se mantém? Ou seja, qual é a visão dele? Se ele é pragmático, se ele é realista, se ele é prático, se ele, seja lá o que for, que são todos sinônimos, que eu acabei de dizer. Economia religiosa. Concordo plenamente com Dom Tarcísio Escaramuça, da CNBB, quando ele afirma que não faz sentido nem obrigar uma pessoa a rezar, nem proibi-la de fazê-lo. A declaração do prelado, prelado vocês já sabem, né? Quem trabalha na igreja, uma pessoa importante. Vem como crítica à professora de uma escola pública de Minas Gerais que hostilizou um aluno ateu que se recusara a rezar o Pai Nosso em sua aula. É uma boa ocasião para discutir o ensino religioso na rede pública, do qual a CNBB é entusiasta. Como ateu, não abraço... Deixa eu subir isso. Entusiasta. Como ateu, ou seja, como um ateu, não abraço nenhuma religião, mas como liberal, não pretendo que todos pensem do mesmo modo. Admitamos, para efeitos de argumentação, que seja do interesse do Estado que os jovens sejam desde cedo expostos. Como é que ele diz? Expostos? Cadê? Expostos ao ensino religioso. Deve-se, então, perguntar se essa é uma tarefa que cabe à escola pública ou se as próprias organizações são capazes de supri-la.
por seus programas de catequese, escolas dominicais, etc. A minha impressão é a de que não faltam oportunidades para conhecer as mais diversas mensagens religiosas onipresentes em rádios, TVs e também nas ruas. Na cidade de São Paulo, por exemplo, existem mais templos, algo em torno de 4.000, do que escolas públicas, cerca de 1.700. Olha aí o número, tá? Cerca de. Creio que aqui vale a regra econômica, segundo a qual o Estado deve ficar fora das atividades de que o setor privado já dá conta. Quando ele usa Estado aí, governo, poder, inicial maiúscula. Não é o Estado, em termos de território. Ficar fora das atividades de que o setor privado já dá conta. Outro ponto importante é o dos custos. Não me parece que faça muito sentido gastar recursos com professores de religião quando faltam os de matemática, português, etc. Ao contrário do que se dá com a religião, é difícil aprender física na esquina. Até 1997, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação acertadamente estabelecia que o ensino religioso nas escolas oficiais não poderia representar ônus para os cofres públicos. A bancada religiosa emendou a lei para empurrar essa conta para o Estado. Não deixa de ser um caso de esmola para o chapéu alheio. O texto tem um caráter crítico, certo? O que é que ele diz? No que diz respeito ao ensino religioso, na escola pública, o autor se mantém ou mantém-se esquivo, intransigente, pragmático, intolerante ou prudente. Certo. E aí? Pragmático, já que na base de sua argumentação contra o ensino religioso na escola pública estão razões de ordem jurídica e econômica. Certíssimo. É a única. Não cabe outra ideia aí. É pragmatismo mesmo, realismo. Atente para estas afirmações. Vamos lá. Ao se declarar um cidadão, ao mesmo tempo ateu e liberal, o autor enaltece essa sua dupla condição pessoal, valendo-se do exemplo da própria CNBB. Não, porque a CNBB, o que é que ela diz? Ela fala do catolicismo, da catequese, do ensino de religião, não é? Ela apoia. A falta de oportunidade para se acessarem mensagens religiosas poderia ser suprida, segundo o autor, pela criação de redes de... Tem alguma coisa a ver com isso aqui? Ele está falando sobre isso, gente? Ele nem cita isso. Ele diz que está na TV, no rádio, está em todo lugar. Está onipresente. Ele não está falando da falta de oportunidade, pelo contrário. Você já tem visibilidade demais. No número 3, nos 2 últimos parágrafos, o autor mostra não reconhecer nem legitimidade, nem prioridade para a implementação do ensino religioso na escola pública. Correta? Então, qual é a resposta certa? Só a letra E, que é o 3, né? Vamos lá. Pode-se inferir, com base numa afirmação do texto, que o ensino religioso demanda profissionais altamente qualificados que o Estado não teria como contratar. Ele diz isso. A bancada religiosa, tal como qualificada no último parágrafo, partilha do mesmo radicalismo de Dom Tarcísio Escaramuça. Não, são completamente divergentes. E tanto que eles mudaram a emenda do texto, da lei, das diretrizes e bases. As instituições públicas de ensino devem complementar o que já fazem os templos, a exemplo do que ocorre na cidade de São Paulo. Não, o que ocorre na cidade de São Paulo é que você tem mais templos do que escola pública, é a relação que ele faz. O aprendizado de uma religião não requer instrução tão especializada como a que exigem as ciências exatas. Porque ele vai mostrando que não tem muita gente falando sobre física nas esquinas, né? Mas pessoas recitando o evangelho, palavras, né, da Bíblia, sim, por mais analfabetos que sejam. Os membros da bancada religiosa, sobretudo os liberais, ou seja, principalmente os liberais, buscam favorecer o setor privado na implementação do ensino religioso. Aqui é o chamado nada a ver, né? Resposta à letra D de amor, porque quem ama doa. Vamos lá. Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente um segmento em... Pronto. Eu não vou ler. Vocês que vão. Como é que ficaria aí?
Leitura silenciosa. Traduz-se adequadamente. Não poderia representar ônus. Implicaria que se acarretasse prejuízo. Implicar já é acarretar, certo? Nesse sentido aqui. Por exemplo, bom texto. Boa leitura implica boa argumentação. O verbo implicar que eu estou dizendo aqui acarreta, tem como consequência. Ele diz aqui que não poderia representar ônus. Ônus é o contrário de bônus. Ele diz não poderia representar. Seria uma tradução perfeita, seria uma tradução adequada. Perfeita não. Adequada. Implicaria que se acarretasse prejuízo? Não. Por que não? Implicar que se acarretasse é redundante isso aqui. Implica que se acarrete ou implica ou acarreta, gente. Não tem dois verbos aqui necessários para isso, não. Implica prejuízo ou acarreta prejuízo. Tem uma equivalência? Tem, do que vocês estão pensando. Mas sendo que a alternativa da letra A está mais completa ainda. Digo já, é por isso que eu estou aqui. Admitamos para efeitos de argumentação. Aí ele diz, consignemos a fim de especulação. Efeitos de argumentação a fim de especulação são questões completamente divergentes. Sejam desde cedo expostos ao ensino religioso. Venham futuramente a expor-se no ensino clerical. Clerical e ensino religioso, pelo amor de Deus, são duas coisas diferentes. Aí na letra D, onipresentes em rádios, discriminadas por emissoras de rádio. Você não é nem doido de marcar essa, aqui é o doido. A declaração do prelado vem como crítica. Quem é o prelado? O caba lá, bem importante, né? Bombação. O pronunciamento do dignatário eclesiástico surge como censura. A declaração do prelado vem como crítica. É equivalente. Crítica e censura. Quando eu vou criticar, você não censura, você não é equivalência, não. Criticar alguém não é censurar algo, um comportamento. Eu critiquei o comportamento. Criticar um comportamento não é algo equivalente a censurar um comportamento? Ó, censurei e critiquei. Aí se prenda isso. A declaração do prelado vem como crítica. O pronunciamento do dignatário eclesiástico surge como censura. Há uma equivalência? Não vá além, é aqui. Se prenda ao que está aqui. Mas aí tem que ter cuidado, porque podem ter outras coisas que sejam diferentes. Viu? Tem que ser a ideia toda. Vaga por quê? A FCC é assim. A FCC é desse jeito. Traduz-se adequadamente. Aí se vira nos 30. É. Porque quando ele diz traduz-se adequadamente, ou seja, de forma adequada, eu posso dizer do mesmo jeito, pronto. Semanticamente, ele não completa. Ele nunca vai completar a frase com essa construção, não. Acertava. É só não confundir. Vamos lá. Deixa eu baixar isso aqui para ficar numa folha só. Questão 5. Ele diz o seguinte, ó. Já é a última, é? Ixi, Maria, eu vou terminar pontualmente. O quê? A prova? Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto. O articulista da Folha de São Paulo, aí vem, ó. Propugna, defende, propõe, argumenta e insinua. Vocês lendo é melhor. Oi. Propugna de que tanto o liberalismo quanto o ateísmo podem, defende, afirma. Mesma coisa.
Está clara e correta. Cuidado, viu? Clara, ou seja, foi dito, bem dito e correta. Deixe livre comentário sobre o texto. Livre. Se é livre comentário, não precisa estar adequado ao texto base. É livre comentário. Eu fiz um comentário livre. Não precisa estar ipsiliteris, viu? É a questão de como foi escrito. É como foi escrito. Há uma equivalência, há uma relação, comentário. É um livre comentário. Eu fiz um comentário sobre o texto. Qual seria? Letra B. Ele defende a tese de que não cabe ao Estado, inclusive por razões econômicas, ou seja, tem outras, quando eu digo inclusive é porque tem outras, promover o ensino religioso nas escolas públicas. O que é que está inadequado na letra A? Liberalismo quanto ateísmo podem convergir para propiciar a questão do ensino. Atrapalhou tudo. Propõe que se estenda à bancada religiosa a decisão de aceitar ou rejeitar, segundo seus interesses, o ensino privado da religião. Nada a ver. Argumenta que no caso do ensino religioso, acatado pelos liberais, não se trata de ser a favor ou contra, mas arguir a real competência. O verbo de arguir agora. O que é que seria isso? Mas o correto é a pronúncia arguir, porque ele perdeu o trema. O que é que seria aí? Declarar, mostrar, relatar, certo? Insinua que o ensino público da religião já se faz a contento, porque as emissoras de comunicação intentam-no em grande escala. Tem nada a ver a história. Então, resposta equivalente, de fato, letra B. Ok? Beleza? Muitíssimo boa tarde para vocês. Obrigada, até a próxima. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe.